Paz de Cristo, irmãos. Então, tema da mensagem de hoje: viva no Espírito, ok? Abre lá a Bíblia em Gálatas 5, versículo 16, ou só, se quiser só me ouça, ok? Diga assim, ó: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ok? Aí lá em Marcos, capítulo 3, diz assim, ó: o tema é o homem da mão ressequida. Capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim, ó: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão e lhe foi restaurado. Tirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, ou seja, contra Jesus, em como lhe tirariam a vida. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje, como eu disse, viva no Espírito. Sempre vai haver pessoas que andam no Espírito, pessoas que são espirituais, pessoas que vivem o Espírito, pessoas que têm o Espírito Santo na vida, certo? Aqui, ó, na psique, no coração, certo? É o coração espiritual. Então, tem pessoas que, independente do ambiente que esteja, na igreja, na faculdade, na escola, em casa, vão estar ali andando no Espírito. O que é andar no Espírito? É viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, é certo? De acordo com a nossa regra de fé e de prática, que é a palavra de Deus. Então, sempre vai haver pessoas que conhecem a palavra, cresceram na graça e no conhecimento da palavra, certo? Assim como Pedro, que antigamente, quando andava com Jesus, quando não era convertido, vivia na carne, fazia as vontades da carne, cortou a orelha de Malco, negou Jesus 3 vezes com excesso de medo, porque ainda vivia na carne, certo? Então a carne dele prevalecia porque viemos da geração adâmica, certo? Herdamos o pecado de Adão, certo? Então, todavia, a nossa carne vai ficar se inclinando para o pecado. Mas desde que a gente se volta para o Espírito, ou seja, se inclina para o Espírito, certo? O Espírito com certeza vai prevalecer. Por isso que Gálatas 5,16 está dizendo: andar no Espírito e jamais, olha o que está falando, jamais vai fazer os desejos da carne, certo? Por quê? Porque você vai estar andando em Espírito. Mas, enfim, sempre vai haver pessoas, umas cristãos e não cristãos, que vivem no Espírito, certo? E uns que andam na carne. Infelizmente, são frequentadores de igrejas, estão ali há anos, só que vivem na carne. Por quê? Porque não amadureceram, não cresceram na graça e no conhecimento da palavra. Então, quando você cresce no conhecimento da palavra, quando você aprende a palavra, pratica a palavra, guarda a palavra no coração, certo? Por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Certo? Ele diz ainda: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, certo? O que ele está querendo dizer? Que ele anda em espírito, certo? Anda em espírito na palavra, de acordo com os ensinamentos bíblicos, ok? Não é fácil, é uma guerra, porque tudo isso é uma coisa diária, certo? Que todo dia a nossa carne vai querer ficar se inclinando para o pecado, certo? Mas todavia a gente tem que estar sempre cheio, revestido do Espírito Santo, ok? Então em Marcos 3 aqui, a gente vai ver uma situação assim. Observa que Jesus estava ali no meio da sociedade, certo? E havia ali algumas pessoas que andavam na carne, ou seja, o que é as obras da carne? É a prostituição, lascívia, facção, dissensões, calúnia, certo? E havia uns fariseus ali que viviam pelas obras da carne, certo? A fim de acusarem Jesus. Estavam ali observando para poder acusar, porque segundo a lei, lá da cultura lá dos judeus, não poderia trabalhar no sábado. Só que eles olhavam para o próximo com olhar de acusador e não olhavam para si, porque eles mesmos trabalhavam no sábado, certo? Eles mesmos cuidavam lá da agricultura deles lá, certo? E queriam ficar olhando para Jesus, ver se Jesus ia fazer o bem no sábado, ou curar aquele camarada que estava ali no meio com a mão ressequida. Então estavam ali com o olhar de acusador, certo?
E na nossa vida sempre vai ser assim. Sempre vai haver pessoas que vão estar ao nosso derredor, procurando, nos observando, certo? Procurando erro, procurando nos acusar, certo? Por quê? Porque vivem na obra da carne, vivem querendo caluniar, vivem querendo fazer dissensões, vivem querendo fazer fofoca da nossa vida. Então é de suma importância, certo? De suma importância vivermos no Espírito. Por quê? Para não darmos brecha para essas pessoas terem motivo de nos acusar, certo? Porque mesmo você fazendo bem ou fazendo mal, já falam de você. Mas só que as coisas pioram quando fazemos o mal, quando demos mole, quando não andamos no Espírito, quando não vigiamos, certo? Quando não vivemos ali cheio do Espírito Santo, ok? Então acabamos dando um mau testemunho porque também acabamos deixando a nossa carne prevalecer. E Jesus não, Jesus é um camarada que era cheio do Espírito Santo, com certeza absoluta, certo? Não deixou essa brecha para os fariseus. Ele conhecia a palavra, com certeza, certo? Com certeza Jesus conhecia a palavra e foi ali e curou aquele camarada. Porque a gente vai ver lá em Gênesis que Deus trabalhou até o sábado, irmão. E no mesmo sábado ele descansou. Pelo menos é o que está escrito aqui na minha Bíblia. Está lá, ó, no sábado descansou. Trabalhou no sábado, certo? No próprio sábado ele descansou. Ou seja, ele terminou de trabalhar no sábado e no sábado também descansou, ok? E Jesus é o Senhor do sábado, certo? Então não tinha nada a ver isso que eles estavam fazendo aqui. Jesus não deu brecha para eles acusarem, certo? Não deu brecha para eles apontarem. Então é sua importância, nós cristãos, certo? Andarmos no Espírito. Não darmos mole acerca disso, darmos brecha para certas situações, ambientes, na faculdade, em casa, e falar o que não deve falar, palavras torpes, palavras que não convêm, certo? Fazer o que não se deve fazer, exatamente porque tem pessoas ao nosso derredor que ficam nos observando para querer nos acusar, certo? Bem bacana aqui nessa palavra que Jesus já sabia qual era a intenção dele, certo? Porque quem vive no Espírito já fica ligado, irmão, já é prudente, já está no ambiente, já fica já ligado. Poxa, se vai passar uma varoa ali, você pode estar com um shortinho curtinho. Pô, não vou olhar, porque já tem pessoas me observando para me acusar, ok? Então eu vou ficar aqui, ó, focado, ligado, entende? Então eu já tinha essa noção, e é assim que a gente tem que ter essa mente. Eu, poxa, tá vindo uma varoa ali, tá com roupa de malha curtinha, poxa, não vou olhar, porque eu sei que tem pessoas ao meu derredor procurando motivo para me acusar. Então eu posso ser uma pedra de tropeço para certas pessoas, sabendo que tem pessoas que são acusadoras mesmo, não querem nada com Jesus, querem apenas acusar mesmo. Só que tem outras não. Tem outras que às vezes não, a gente, no caso, por não andarmos no Espírito, não ficarmos ligados no meio da sociedade, em certas ocasiões, acabamos sendo pedra de tropeço para essa pessoa entrar para a presença de Deus, entende? Então Jesus estava ali já ligado, já sabia o ambiente que ele estava e sabia que havia pessoas ao seu redor procurando acusar. Então ele tinha era muito importante para ele dar um bom exemplo, certo? Viver ali no Espírito, certo? Porque sempre vai haver pessoas para querer nos acusar, querer nos apontar, querer nos matar, certo? Matar que eu falo assim, com palavras, com acusações, entende? Foi exatamente o que aconteceu aqui. Quando Jesus terminou de realizar a cura, curar a mão desse camarada, certo? Já acharam que ele estava fazendo besteira, já acharam que ele estava fazendo o que não deveria fazer em dia de sábado, e já procuraram formas de tirar a vida dele, segundo está escrito aqui no texto, ok? Então, viva no Espírito. Pega essa palavra, em nome de Jesus, viva em Espírito, ande em Espírito, cresça na graça e no conhecimento. Busque cada dia mais ser cheio do Espírito Santo, amém? E principalmente o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é muito importante para que possamos ter esse equilíbrio no meio dessa sociedade corrupta, essa sociedade totalmente contrária à Bíblia, certo? Em certos ambientes que estaremos ou estamos, ficar sempre ligado e vivendo no Espírito, amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.